Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Coisas da África. No vídeo de hoje vamos falar do genocídio que ocorreu em Ruanda. Te peço para se inscrever no canal, ative o sininho, vamos pro vídeo. O genocídio de Ruanda, também conhecido como genocídio Tutsi e de Hutus moderados em Ruanda, que ocorreu entre 7 de abril e 15 de julho de 1994, durante a Guerra Civil de Ruanda. O genocídio foi organizado por membros da elite política principal dos Hutus, muitos dos quais ocupavam cargos nos níveis mais altos do governo nacional. A maioria dos historiadores concordam que o genocídio contra os Tutsis havia sido planejado durante um ano. No entanto, o assassinato do presidente ruandês Juvenal Habyarimana em 6 de abril de 1994 criou um vácuo de poder e encerrou os acordos de paz. Os assassinatos genocidas começaram no dia seguinte, quando soldados, polícias e milícias executaram líderes políticos e militares Tutsis e Hutus moderados. A escala de brutalidade no massacre causaram choque em todo o mundo, mas nações ocidentais, como Bélgica, França, Estados Unidos e outros, ignoraram o massacre. A maioria das vítimas foi morto em suas próprias aldeias ou cidades, muitas por seus vizinhos e companheiros de aldeia. Gangues Hutus procuravam vítimas escondidas em igrejas e edifícios escolares. A milícia assassinou vítimas com facões e rifles. Estima-se que 500 mil a 1 milhão de ruandeses foram mortos, cerca de 70% da população Tutsi, embora historiadores atuais questionam estes números, afirmando que o total de fatalidade pode ter sido menor, não superando 800 mil mortos no geral. A violência sexual também foi abundante, sendo que estima-se que entre 250 mil e 500 mil mulheres tinham sido estupradas durante o genocídio. O massacre terminou com a vitória militar de Frente Patriota de Ruanda. O genocídio teve efeitos duradouros e profundos em Ruanda e nos países vizinhos. Atualmente, o país tem 2 feriados para lamentar o genocídio e a negação ou revisionismo histórico do genocídio. É uma ofensa criminal. Como resultado do genocídio, a comunidade internacional colaborou para estabelecer o Tribunal Penal Internacional. Distinguem-se em Ruanda os 2 maiores grupos étnicos do país, a maioria Hutu e o grupo minoritário Tutsi. Durante a colonização do país pela Bélgica, os líderes apontados pela metrópole foram sempre Tutsi, num contexto de rivalidade étnica que se acentuou com o tempo, dada a escassez de terras e a fraca economia nacional, sustentada pela exportação de café. Após a independência, em 1962, os Hutus tomaram o poder e começaram a marginalizar os Tutsis. A diferença entre Tutsis e Hutus era mínima e foram artificialmente criados pelos belgas. É uma tentativa de exercer melhor controle sobre a região através de um sistema de castas sociais. Em 1989, o preço mundial de café reduziu-se em 50% e Ruanda perdeu 40% de sua renda oriunda de exportações. Nessa época, com a economia à beira do colapso, o país enfrentou sua maior crise alimentar em 50 anos, ao mesmo tempo que aumentavam os gastos militares em detrimento de investimento em infraestrutura e serviços públicos. Em outubro de 1990, a Frente Patriota Ruandesa, composto por exército Tutsi expulsos do país pelo Hutus, com o apoio do exército, invade Ruanda pela fronteira com Uganda. Em 1993, os 2 países firmam um acordo de paz, o Acordo de Arusha. Cria-se em Ruanda um governo de transição, mediado pela ONU, composto por Hutus e Tutsis. Em 1994, as tropas Hutus, chamadas Interamwe, são treinadas e equipadas pelo exército ruandês em meio à erenga e incitação à confrontação com os Tutsis por parte de Rádio Televisão Livre de Mali, dirigida pelas fações Hutus mais extremas. Essas mensagens exaltavam as diferenças que separavam ambos os grupos étnicos e à medida que os ânimos se exaltavam,
Os apelos à confrontação e à caça aos Tutsis tornaram-se mais explícitos, sobretudo a partir do mês de abril, em que se fez circular o boato de que a minoria Tutsi planejava o genocídio dos Hutus. De acordo com a jornalista britânica Linda Malvens, que teve acesso a documentos oficiais, o genocídio foi planejado. No início da carnificina, a tropa ruandesa era composta de 30 mil homens, um membro por cada família, e organizados por todo o país, com representantes em cada vizinhança. Alguns membros da tropa podiam adquirir fuzis de assaltos AK-47, outras armas tais como granadas, nem sequer queriam esse trâmite e foram generosamente distribuídas. As armas vizinhas, principalmente do grupo Hutu do país, que já havia adquirido de nações ocidentais, especialmente a França e principalmente de outras nações em desenvolvimento, como o Egito. Estima-se que 134 milhões de dólares foram gastos na preparação de genocídio em Ruanda, uma das nações mais pobres da Terra, sendo que 4,6 milhões de dólares foram gastos somente em facões, enxadas, machados, lâminas e martelos. Estima-se que tal despesa permitiu a distribuição de um novo facão a cada 3 varões Hutus. O primeiro-ministro ruandês, Jean Kambanda, revelou que o genocídio foi discutido abertamente em reuniões de gabinete. Uma ministra teria dito que ela era pessoalmente a favor de conseguir livrar-se de todos os Tutsis. Sem os Tutsis, todos os problemas de Ruanda desapareciam. Na década de 1960, seguindo o processo de descolonização do pós-Segunda Guerra, o território ruandês foi deixado pelos belgas em quase meio século de dominação. Ódio entre as duas etnias transformaram aquela região em uma bomba prestes a explodir. Cercados por uma série de problemas, a maioria Hutu passou a atribuir todas as mazelas da nação à população Tutsi. Pressionados, os Tutsis abandonaram o país e formaram imensos campos de refugiados em Uganda. Mesmo aquados, os Tutsis e alguns Hutus moderados se organizaram politicamente com o intuito de derrubar o governo do presidente Juvenal Habyarimana e retornar ao país. Com o passar do tempo, esta mobilização deu origem à Frente Patriota Ruandesa, liderada por Paul Kagame, o atual presidente de Ruanda. Na década de 1990, vários incidentes demarcavam a clara insustentabilidade da relação entre Tutsis e Hutus. No ano de 1993, um acordo de paz entre o governo e os membros da Frente Patriota Ruandesa não teve forças para resolver o conflito. O ponto alto dessa tensão ocorreu no dia 6 de abril de 1994, quando um atentado derrubou o avião que transportava o presidente Juvenal Habyarimana. Imediatamente, a ação foi atribuída aos Tutsis ligados à Frente Patriótica Ruandesa. Na cidade de Kigali, capital de Ruanda, membros da Guarda Presidencial organizaram as primeiras perseguições contra os Tutsis e Hutus moderados, que formavam o governo de oposição política no país. Logo no dia seguinte, o genocídio começou. Sem apresentar provas, as lideranças Hutus acusaram os Tutsis pelo assassinato do presidente e conclamaram a população a iniciar a matança. Horas depois, as milícias Hutus já avançaram contra vilarejos e cidades por todo o país, matando tudo que havia pela frente. Postos de controle foram estabelecidos nas ruas. Pessoas identificadas como membros da minoria Tutsi eram sumariamente executadas a sangue frio. O massacre sistemático no país contra os Tutsis causou um deslocamento maciço da população para os campos de refugiados situados nas áreas de fronteira, em especial com o Zaire, a atual República Democrática do Congo, e Uganda. Em agosto de 1995, tropas do Zaire tentaram forçar o retorno desses refugiados para Ruanda. 14 mil pessoas foram então devolvidas a Ruanda para morrer, enquanto outras 150 mil refugiaram-se nas montanhas. Mais de 500 mil pessoas foram massacradas entre 7 de abril e 15 de julho de 1994. Algumas fontes dizem
até 800 mil pessoas teriam sido mortas. Quase todas as mulheres foram estupradas e 5 mil meninos nascidos naquela época foram assassinados violentamente. O genocídio só terminou quando a Frente Patriótica Ruandesa derrotou o governo e se instalou definitivamente no poder. Até os dias atuais, o massacre deixa um profundo legado em Ruanda. O país segue enfrentando problemas étnicos e religiosos, ao mesmo tempo que sofre com dificuldades econômicas e corrupção, gerando extrema pobreza entre a população. Muitos Hutus ajudaram os Tutsis a escapar das perseguições. Um caso notório foi o do genocídio no Hotel Mille Collines, em Kigali, que foi responsável pela salvação de 1.268 Tutsis e Hutus, abrigando-os no hotel. O Paul Rusesabagina ficou mundialmente conhecido ao ser retratado no filme Hotel Ruanda. Afirma que, se não forem tomadas posturas duras contra o tribalismo em Ruanda, o genocídio poderá voltar a ocorrer, agora pelas mãos dos Tutsis, governantes do país desde o fim da Guerra Civil. Em 8 de novembro de 1994, através da Resolução 955 do Conselho de Segurança da ONU, foi criado o Tribunal Penal Internacional para Ruanda, para julgar os principais responsáveis pelo genocídio. A Corte Penal Internacional é competente para julgar somente os crimes cometidos após a sua criação. Em 1º de julho de 2002, não é, portanto, competente para julgar os crimes cometidos em Ruanda durante o genocídio. O primeiro-ministro do governo interino ruandês, Jean Kambanda, foi julgado, culpado e condenado por genocídio pelo Tribunal Penal Internacional para Ruanda. 75% dos membros do governo interino foram presos. Vários ministros desse governo foram considerados culpados de participação no genocídio. Em 2011, alguns antigos chefes militares foram considerados culpados do genocídio.